Oi, gente linda. Esse é o canal Mania de Livro. Eu sou Sidney Grassman e hoje nós vamos falar sobre Uma Árvore Cresce no Brooklyn, de Bette Smith. É um romance de formação da literatura americana, considerado um clássico. Eu é que não conhecia, né? Não tinha ouvido falar, né? Ele é um livro bastante respeitado, inclusive. Ele faz parte do que a gente chama de o cânone. É um livro respeitado e eu não conhecia. Isso foi sugestão da professora Marcela, que é professora de literatura inglesa, e eu a sigo no Instagram. Ela sugeriu o livro, eu achei o título interessante. O título realmente é lindo, né? Uma Árvore Cresce no Brooklyn, é um título forte, que causa assim um certo estranhamento no leitor, estranhamento no sentido de abrir a curiosidade do leitor para ele ver do que se trata. E se trata de um livro muito bem escrito, uma narrativa quase que lírica. A Bette Smith escreve muito bem e trata das percepções e das vivências de uma menininha que cresce no Brooklyn desde os seus 11 anos até seus 17 anos, mas de vez em quando vai também para anos anteriores, fala sobre os seus pais, como eles se conheceram. É um romance típico de formação. Me lembrou um pouquinho Somerset Maugham, em Servidão Humana, né? Mas não possui tanta dramaticidade. Aliás, é o livro ideal para quem não tem aqueles. Para quem tem aqueles problemas de gatilho, de coisas assim. Se você pertence a esse grupo, pode ler tranquilamente. O que menos tem aqui é gatilho. É um livro que, se eu fosse dar uma nota, eu tenho mania de dar nota para tudo. Eu daria 65, né? Uma nota razoável. Porque não é um livro ótimo, não é um livro ótimo, mas é um livro válido. É um livro que você, depois que lê, você pensa, que bom que eu li esse livro. Mas que aqui e ali são 531 páginas, não é um livro assim tão curto. Então, aqui e ali ele se arrasta, né? Meio que assim. Para mim, o que faltou nesse livro foi ação. É um livro que não tem ação. Então, se você é daqueles que gosta de suspense, ação, acontecimentos que façam você tremer, não leia, né? Porque a ação, se é que existe alguma, ela é mais interna, mais subjetiva. E basicamente nós temos aqui uma personagem central, que é a Frances Nolan, conhecida como Francie, e os inúmeros, incontáveis satélites que vicejam em torno da Francie. Nós temos a sua mãe, nós temos o seu pai alcoólatra, a sua tia Cici, o seu irmão, a sua irmã, né, nasce bem mais tarde, já quando a obra já está quase no final, né, os vizinhos, amigos, colegas de escola, depois colegas de trabalho, namoradinhos, né? Cada um as professoras, com quem algumas ela teve uma relação tempestuosa, mostra bastante como é que era a relação professor e aluno nessa época. Mostra bastante como é que era o Brooklyn dessa época. A história toda se passa no Brooklyn. E é, assim, um livro, como eu disse, como é que eu vou dizer? É um livro que, não sendo ótimo, não é ruim, né? É um livro que, quando eu falo isso, as pessoas, então não vou ler, porque a gente quer logo um livro ótimo, né? Isso é uma outra coisa que precisamos desconstruir. Um livro não precisa ser ótimo, né? Ele precisa, hã, ele precisa de alguma forma causar um certo impacto, e isso ele causa, porque bem escrito ele é, e é um livro de formação, é um livro onde você vai acompanhar o desenvolvimento de uma menina do Brooklyn,
desde o seu nascimento, em 1901. Também fala um pouco sobre anos anteriores, a imigração dos avós, por exemplo, os avós paternos que vieram da Irlanda, os avós maternos que vieram da Áustria. Fala um pouquinho sobre a composição de Nova York, que me deixou intrigado, confuso e bastante curioso. Inclusive, já comprei 2 livros que eu ainda não chegaram às minhas mãos, mas que estão chegando. 2 livros que eu comprei no sebo sobre a história e a geografia de Nova York, porque eu comecei a não entender muito bem como é que é essa formação de Nova York, uma vez que ela fala do Brooklyn quase como se fosse um lugar separado de Nova York. Depois eu entendi que por muito tempo o Brooklyn realmente não fazia parte de Nova York, até que em 1898 passou a fazer. E apesar de que quando a Bette Smith, na verdade, a Frances Nolan, nasceu em 1901, o Brooklyn já era aquilo que nos Estados Unidos eles chamam de burgs, que é um conceito que nós não temos aqui, mais ou menos como um distrito. Eu sempre achei que fosse um bairro, mas não é um bairro, é uma fatia maior de Nova York. Foi assim que eu entendi. E aí sim dividido em vários bairros. O bairro em que ela vivia, que a Frances vivia, era Williamsburg, que na época era conhecido como uma favela, mas favela dentro do conceito de favela dos americanos, né? Eu entendi que não era assim tão paupérrimo como poderíamos imaginar no primeiro momento. Mas ela se refere como sendo um bairro bastante humilde. E ela e os pais, a vizinhança, eram pessoas que lutavam com dificuldade, né? Mas pesquisando, lendo aqui e ali, eu descobri que hoje em dia Williamsburg é um bairro de artistas, com muitos shows ao ar livre, barzinhos, teatros. Então é um lugar que mudou bastante, né? Ah, Esse livro aqui, gente, nada mais é do que uma biografia misturada com ficção da própria Bette Smith. Frances Nolan, a personagem central, é a própria Bette Smith, né? Ela se refugia nesse nome, nesse pseudônimo, mas na verdade é a própria Bette, né? Procurando na internet, eu descobri que tudo que aconteceu com a Frances aconteceu com a Bette. Belinda já está por aqui, incomodando. Mas, claro que de uma forma meio maquiada, né? Eu notei assim que, por exemplo, praticamente tudo naquela família era meio que dramático, meio que exagerado, né? Nada era comum, nada era como é com a gente, assim, comunzinho. Não, tudo era elevado a alguma potência, né? E aqui e ali a gente percebe, sim, algumas gordurinhas nesse livro, né? O pai, por exemplo, que era alcoólatra, né? Quando eu abri esse livro, eu pensei que era um livro mais dramático. Eu imaginei, assim, que fosse sobre uma família desestruturada, uma família disfuncional, com pais tóxicos, talvez abusivos. E na verdade não é assim. Ela ama profundamente aquele pai. Ele é alcoólatra, ele tem problemas sérios com álcool. E lá pelas tantas, a personagem Cissy, que é irmã da mãe de Francis, portanto tia de Francis, e que é uma mulher extremamente promíscua, ela é muito promíscua. Isso em 1912 gerava muitos comentários. E ela também é uma personagem excêntrica, dramática, exagerada. E ela meio que banaliza, eu até notei isso. A banalização, o alcoolismo do pai é romantizado e banalizado pela tia Cissy. A Cissy fala para sua irmã, a esposa de Johnny era alcoólatra, que ela tinha que aceitar o alcoolismo do marido, que aquilo ali fazia parte do pacote. Ela dá esse tipo de conselho, né? Mas a irmã não aceita, ela diz que está saturada. A mãe de Francis, ela sustenta a família, carrega a família nas costas com o seu, com o seu trabalho de faxineira, né? E ela está exausta. O marido, Johnny, é alcoólatra, trabalha esporadicamente, gasta todas as gorjetas que recebe porque trabalha como garçom e também às vezes como cantor em bares. O lugar ideal para um alcoólatra não trabalhar.
E as gorjetas que ele recebe, ele gasta tudo em álcool, entregando os poucos rendimentos, então, para ajudar na família. Mas é apenas uma ajuda. Quem realmente sustenta a família é Katy, a mãe de Francis. Então, assim, a forma como o alcoolismo do pai foi banalizado, ai, aquilo ali me incomodou bastante. Me incomodou bastante, porque eu acho que deve ser na minha família esse problema não tem, graças a Deus, mas eu imagino que seja um problema bastante sério, né, para ser assim banalizado da forma como foi. Belinda está aqui incomodando. Ah, ah, e depois, a mesma tia Cici, personagem com a qual eu não fui com a cara, a mesma tia Cici dá outro tipo de conselho, dessa vez para Frances, que também me desagradou profundamente. Frances chega em casa, daí ela já estava mocinha, tinha uns 14 anos, horrorizada, contando que foi bulinada no metrô, que um homem passou a mão nela, que ela não gostou nem um pouquinho daquilo, se sentiu desrespeitada. Estava, inclusive, ultrajada. E, para o meu espanto, tia Cici diz para ela: preocupe-se com o dia que os homens não fizerem mais isso. Porque você está acabado. Deu a entender que era quase uma espécie de galanteio um homem espremer uma mulher no metrô, mas pelo amor de Deus, sabe, são coisas assim me incomodaram nesse livro, mas não pensem vocês que esse livro é cheio dessas coisas, não é. Cici é uma personagem secundária, esqueçam a Cici. É um livro interessante, é um livro em que você vai acompanhar o desabrochar de uma menina com todas as suas percepções e vivências no Brooklyn do início do século XX. Ela nasce em 1901 até seus 17 anos, quando a Primeira Guerra está terminando, em 1918. Fala bastante sobre a influência que a guerra teve nos Estados Unidos, que não foi muita, né? Eles só se envolveram com a guerra quando já estava em 1917, algo assim. Uh, Fala bastante sobre como era Nova York naquela época. Essa parte eu achei muito interessante. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. A história também fala dos seus pais, John e Cat, dos seus irmãos, Neely e Laurie. Laurie nasceu depois que Johnny já havia morrido. A mãe ficou grávida quando perdeu o marido. Das suas tias, dos vizinhos, amigos e colegas. Tinha medo de ser abertamente sentimental. Essa é uma das frases que na página 511 descreve. O livro é todo na terceira pessoa, apesar de ser praticamente uma biografia da Bette Smith. Ela utiliza o recurso de referir-se a si mesma na terceira pessoa. E ela diz que Frances, que era ela na verdade, tinha medo de ser abertamente sentimental. E a gente percebe que isso leva ela a atividade de escritora, o fato dela ser fechada, dela ser tímida, dela ter medo de mostrar seus sentimentos, ela então escapa para a literatura já desde cedo, em que ela escreve peças de teatro, livrinhos que ela guarda embaixo do colchão, contos, coisas assim. Ela é totalmente desestimulada pelas suas professoras. As professoras, assim, eram extremamente ríspidas, desagradáveis. Era uma outra época, né? Era uma outra época, mas essa parte também eu achei muito interessante, essa parte assim que mostra como era a educação no início do século XX na América. E basicamente é isso. É um livro que vai crescendo diante dos nossos olhos à medida em que nós vamos percebendo o crescimento da própria Frances. É uma personagem bem interessante, um livro bastante interessante. Não foi o melhor livro que eu li na vida, mas é um livro que vale a pena. Da editora Verus, 531 páginas, a tradução é da Cecília Camargo Bartalotti e ele foi publicado em 1943. Esse livro está fazendo 80 anos. Essa edição aqui, se eu não me engano, é de 2021. 2021, mas essa obra tem 80 anos, é um tempo considerável. Ela escreve, então, de um tempo antigo, falando sobre um tempo ainda mais antigo que ela própria viveu. Isso faz uma grande diferença. É muito diferente quando eu escrevo falando de 2018, mas eu estou em 2023, falando sobre uma época que eu não conheci pessoalmente, mas
apenas através de pesquisas, coisas assim, não é a mesma coisa do que se eu tivesse vivido lá. Ela viveu lá, então ela fala de algo que ela conhece. Isso faz toda a diferença. É isso, gente linda. Por hoje é só. Uma árvore cresce no Brooklyn, um título lindíssimo, achei o título lindíssimo. A árvore é a própria Frances ou Beth. Claro que tem uma árvore mesmo, tem aliás duas árvores. Em uma ela coloca o nome de Annie, porque a mãe não deixava ela ter bichinhos, então Annie, a árvore, era a sua mascote. É um livro, gente, que, como eu disse, não se assustem com as minhas palavras, é apenas a opinião de uma pessoa. É um livro que vale a pena ler, mas não vá com muita expectativa. É um livro onde poucas coisas acontecem, né? A viagem aqui é mais interna. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos nos ver na semana que vem, dia 26 de novembro, com a resenha de agosto. E aí sim, eu colocarei todas as minhas resenhas em dia, porque a resenha de agosto ficou para trás. É Carolina, de Theodore Dreiser, um livro bastante denso, complexo, uma história que eu acabei meio que me perdendo, mas agora faltam 40 páginas. Eu acredito que até quinta-feira eu já li tudo, com certeza eu já li tudo. Um beijo no coração de todo mundo. A gente se vê aqui no domingo do dia 26 de novembro. Tenham todos uma semana de muita luz.